S'il te plaît, por favor. Entra dentro da minha bolsa, por favor. Ezequiel. Ô, Ezequiel. Glória a Deus. Gabi, tava carregando, eu só vi agora que você me mandou mensagem. Agora, nesse exato momento aqui. Ezequiel 37. Hein? Acharam? Ezequiel 37:1. Nós começamos hoje uma outra série de mensagens. Nós estávamos falando até pouco tempo atrás sobre orgulho, né? E continuaremos falando, só que nos discipulados, nos pormenores. Então vamos destrinchar melhor isso. A pastora vai fazer, ela está terminando as coisas do estágio, mas ela vai posteriormente fazer com as mulheres a respeito do orgulho. Eu já comecei com os homens, na semana que vem discipulado também. Nos discipulados com casais nós vamos retornar, nós vamos abordar este assunto também, né? E assim por diante. No encontro de homens, no mês que vem, o assunto também será, né, sobre o orgulho. Então há muito a ser destrinchado, muito da parte do Senhor a ser dito a respeito desse assunto. Bem? Ezequiel 37. Amém? Alguém sabe aí, manda mensagem, cadê os outros oficiais, assim que a gente terminar a leitura da palavra? Porque tem gente com desfalque danado na quarta. Um desfalque danado na quarta e hoje também, as pessoas não avisam. E a gente precisa ter responsabilidade, né? Amém? Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos, na superfície do vale que estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do... Foi a palavra do Ezequiel? Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e o cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o... Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Fala assim, um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos, que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. A terra. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti este tempo, que é tão precioso. Consagramos a Tua palavra, que é viva e poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito, capaz de transformar a vida de uma pessoa. Tua palavra é poderosa, capaz de transformar os nossos pensamentos e mudar as nossas rotas. Fala conosco através, Senhor, da Tua voz que é poderosa. Senhor, todo valente esteja amarrado no abismo, todo e qualquer tipo de movimentação e atrapalhação, que caia por terra nesse instante, na autoridade do nome de Jesus, que é a minha carne. Fale,
somente o teu Espírito, e que a minha carne caia por terra, e que o teu Espírito se mova com total liberdade. E a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu gostaria que você sentasse mais à frente, para não ficar esse buraco que está aí no meio, por gentileza. A palavra já começa, antes de ser pregada, já te tirando do lugar de conforto, tá vendo? Amém? Então hoje nós começamos uma série de mensagens falando a respeito das perguntas de Deus. Guarde bem, não é as minhas perguntas para Deus, é as perguntas de Deus para nós. E a pergunta do Senhor neste início dessa série é: poderão reviver estes ossos? Pode haver vida onde já existe morte? Pode tornar a viver aquilo que está morto? Pode tornar a brilhar aquilo que está na escuridão? Deus, Ele quer, e esse tempo para mim fica muito mais claro do que nunca, que este é um tempo, o fim dos tempos, o fim de tudo. O último avivamento, os últimos tempos em que Deus irá fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas. E que fica evidente porque se aproxima cada vez mais a volta do Senhor. E Deus quer nos levar a viver uma outra atmosfera. Vivermos numa outra atmosfera muito diferente daquilo que nós temos vivido. Nos tirando do lugar de conforto, nos tirando do lugar onde nós já estamos acostumados. E se nós não nos dispusermos em coisas simples, guarde bem isso, se nós não estivermos dispostos a mudar, a tomar passos, a ser fiéis em coisas simples, no pouco, a darmos passos simples, jamais viveremos coisas extraordinárias. Não adianta você ficar esperando coisas, milagres e coisas poderosas acontecer na sua vida, se você não estiver disposto a tomar passos simples. Então, como cumprir algo simples, como o próprio Naamã, ele recebe uma palavra simples, eu ministrei esses dias. Ele recebe uma palavra simples para que ele fosse curado. Qual era a palavra? Que ele mergulhasse 7 vezes. Mergulhar, é até bom que já refresca. Mergulhar é uma coisa difícil ou é fácil? Não era mergulhar de dar abraçada, era só mergulhar assim, ó, e levantar. Aí a gente quer viver coisas curas e milagres e coisas que Deus vem no meio da nossa bagunça e resolva tudo que tem para resolver, se a gente não está disposto a tomar passos simples. Eu não estou falando de plantar bananeira e sair andando até na sua casa. Eu estou falando de passos simples. Coisas simples. Como simplesmente obedecer. Obedecer em coisas simples. Então, o Senhor quer nos levar a viver uma outra atmosfera. Quer nos levar a viver coisas poderosas, nos levar a estar em um nível espiritual, em um nível da nossa vida espiritual, diferente daquilo que nós temos vivido. E Ele vai nos condicionar muitas vezes, e permitir com que
nós vivamos coisas ruins, nos levar a condições e situações ruins. Por quê? Porque quanto maior a calamidade, quanto maior o caos, quanto maior a tempestade, quanto maior a situação for o pior das piores, maior é a evidência e a percepção do poder de Deus. Porque às vezes, num tempo de festa, ninguém quer perceber Deus, ninguém quer buscar. Muitas vezes passa desapercebido muitas coisas. Porque afinal eu estou na alegria, estou vivendo, né? A embriaguez da alegria. E nós precisamos prestar atenção, porque o Senhor muitas vezes vai nos conduzir, como fez com Ezequiel, e nos condicionar a estarmos em lugares ruins. Ezequiel viveu uma experiência poderosa. E às vezes a gente quer viver coisas poderosas, mas Deus não pegou Ezequiel e levou até o terceiro céu. Deus não levou até o monte, transfigurou e mostrou a sua glória como mostrou para Moisés. Deus levou ele num vale de ossos secos, num vale de morte. Só que é exatamente nos piores momentos da nossa vida. E eu ouvi isso mais cedo, que às vezes nos piores momentos da nossa vida é onde sobem as maiores orações. Às vezes é nos piores momentos da nossa vida, é nos momentos de escassez, é nos momentos de maiores calamidades, de maiores crises na nossa vida, que sobe diante do Senhor as maiores e melhores adorações. Os melhores momentos de adoração sobem diante do Senhor. Nesses momentos, as maiores ofertas, os maiores tempos de oração, as maiores consagrações, os maiores tempos de jejum. Então, às vezes, Deus nos condiciona e Ele mesmo permite, porque ali não foi Ezequiel que foi a mão do Senhor, o texto diz. A mão do Senhor me pegou em espírito e me levou até um vale de ossos secos, o vale de morte. Aí você fala, não, mas não é possível, que vale, que momento é esse? Pois é, só que é num vale de morte, aonde o Senhor vai fazer e vai ficar evidente, 100% perceptível, que o poder, que foi o poder de Deus que agiu. Porque às vezes quando as coisas estão mais ou menos, aí acontece alguma coisa na nossa vida, a gente fala, né? A gente até atribui alguma coisa a Deus, mas a gente fala assim, não, mas foi porque eu estudei. Não, mas foi porque eu trabalhei tanto e aí, né? Deus me abençoou. Mas eu trabalhei, a maior parte foi minha. Não, mas foi porque fulano me abençoou. Não, foi porque eu investi e eu tive o retorno. Mas e quando não tem nada? Você vai atribuir ao que você? E quando o vale de morte, o vale de crise, que não tem absolutamente nada. O que tinha naquele vale? Nada. Morte. E a gente sabe muito bem que a morte, quando existe morte, é a inatividade de uma vida que cessou. Acabou. Não tem mais. E o Senhor quer nos ativar nesta noite, para que eu e você possamos deixar de sermos inativos, deixarmos de sermos inertes e passarmos a andar em novidade de vida.
Deixarmos de ficarmos no vale e lamentando e questionando e lamuriando e murmurando e passarmos a ser uma voz profética nesse tempo que não fica olhando para as crises, não fica só olhando e abrindo a boca para reclamar, mas abre a sua boca para profetizar, e a mesma boca que profetiza é a mesma boca que o adora quando vê o extraordinário acontecendo. Então, Deus vai permitir com que determinadas situações ruins aconteçam. Quanto maior o cenário de desgraça, maior o cenário ruim, é que fica evidente. Sabe qual é o maior momento para o poder de Deus se manifestar? Nesse tempo. O Brasil está desse jeito? Não existe melhor momento para o poder de Deus se manifestar na minha vida e na sua vida do que num tempo como esse. Sabe qual é o melhor momento para eu e você prosperarmos? É neste tempo, onde o Brasil não tem nada, não vai extrair, não tem nada no Brasil, a economia está bagunçada, a inflação lá para cima, mercado imobiliário, mercado tudo zoado, pois é neste tempo que o poder de Deus confunde as obras dos homens e nos abençoa e nos levanta, porque o poder dele se faz e se mostra diante desse cenário mesmo. É muito propício acontecer nesse cenário. Você pode observar nos maiores cenários. Elias mandou trazer água quando não tinha chuva. Fazia 3 anos, mais de 3 anos. Da onde que ele tirou aquela água? Manda trazer água e derrama aí. 3 vezes ainda. Por um tempo que não tinha água. Pode observar. É nesses momentos que o Senhor aparece e se apresenta e o poder dele se manifesta. Quando o texto de 1 Samuel fala, no 1 Samuel 3, fala que a lâmpada estava quase se apagando e as visões eram raras e Deus não falava mais. De repente Deus vai, toca e chama Samuel e ali fala com ele vai lá com Eli e pensa que é Eli falando, vai 3 vezes, até que ele ouve e fala assim, fala que o teu servo ouve. E ali o Senhor se manifesta para mostrar que, independente da contaminação e da sujeira, ele sempre vai levantar uma voz profética, ele sempre vai levantar uma igreja, ele sempre vai ter um povo. Enquanto Elias pensava que ele estava sozinho, o Senhor sempre vai preservar joelhos que não se dobram a Baal. Deus sempre tem um plano e sempre tem um escape que nós não conhecemos. Não é que a gente tem não conhecemos. Então, às vezes a situação acontece de piorar para que nós vejamos o poder de Deus. Porque às vezes o nosso coração fica acostumado e se enche de incredulidade. E é lamentável, porque o texto de Apocalipse fala que o justo continue na prática da justiça, o santo continue a se santificar, mas o sujo continue a se sujar e o injusto continue na prática da injustiça. Sabe qual é o lamento? A coisa ruim é que o injusto continua na prática da injustiça. O sujo continua a se sujar. O grande problema é quando o santo não continua a se santificar. O santo olha para o sujo e fala, olha, Jesus está fazendo tudo isso. Não vale a pena mesmo se santificar, né? Porque ele está se sujando e está prosperando. Esse é o problema. A situação muitas vezes vai de mal a pior. Só que nós não vivemos segundo o curso do mundo. Nós não vivemos segundo o curso do mundo. Nós só estamos aqui, não pertencemos aqui.
Nós só estamos aqui de passagem, mas os nossos princípios e valores não pertencem aqui. Nós não temos mais nada a ver com aqui. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, muitas vezes, o Senhor vai nos pegar e vai nos levar para um lugar, vai a mão dele, vai nos pegar e nos colocar em uma situação extremamente difícil. Para você não ter que depender de ninguém. Para você não pedir ajuda de ninguém. Para você não ir correndo atrás de ninguém. Num beco sem saída mesmo. Para você não usar das suas artimanhas e nem dos seus recursos. Para você aprender a depender de Deus. Num vale de ossos secos, Ezequiel, o vale e Deus. Tinha para onde correr? Não. Então, ele leva Ezequiel para aquele vale. A mão do Senhor pega ele e leva ele lá. E aí, Ezequiel naquela situação, e é interessante, né? Aí vem aquilo que Deus pergunta para Ezequiel. E eu acho mal barato, né? Porque Deus faz as perguntas que só ele tem a resposta. Muitas vezes, né? Nós vamos falar muitas coisas aqui. Mas ele pergunta para Ezequiel, né? Que é a primeira parte. Deus pergunta: poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos que estão mortos? E aí é interessante porque por que Deus faz essa pergunta para Ezequiel? Já parou para se questionar? Por que Deus faz uma pergunta para Ezequiel se só ele tinha a resposta? Porque se Deus falasse para você, eu te pergunto agora, poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos no seu casamento? Poderão reviver esses ossos na sua vida financeira? Poderão reviver esses ossos na tua vida espiritual? Poderão reviver esses ossos dentro da sua família? E aí talvez muitos já tivessem uma resposta pronta. Deus não queria resposta pronta de Ezequiel. Não, sim, Senhor, porque Tu és poderoso e eu vou fazer uma campanha de 7 dias no Vale do Sal e eu vou rodar 7 vezes nesses vales e esse vale vai... Às vezes a gente tem respostas prontas. A pergunta é, poderão reviver estes ossos? Poderão reviver esses ossos no seu interior? Vou perguntar de novo. Poderão reviver estes ossos mortos dentro do seu interior? Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor deixou muito claro isso, porque teriam pessoas aqui que o interior está morto. Poderá reviver esses ossos no seu interior? Você sabia que o jeito que você se relaciona com as pessoas, a maneira como você reage diante de determinadas situações com pessoas, é porque tem áreas do seu interior que estão mortas? Você sabia que o jeito que você reage com as pessoas e que sem perceber você acaba ferindo pessoas?
e que sem perceber tem uma pontinha de inveja, tem um orgulho, tem uma amargura. Você sabia que isso é morte? Te pergunto novamente: poderão reviver estes ossos no seu interior? É interessante porque há muitas pessoas que é impressionante, porque poderão, não, Deus está trabalhando. Poderá reviver? Não, o Senhor está trabalhando. Né? E a pergunta, por que Deus faz essa pergunta? É algo muito simples. Sabe o que acontece? Não era para dar 7 voltas. Não era para fazer campanha de 7 dias. Muito menos jejuar. Era para profetizar. Às vezes as coisas na nossa vida são tão simples. São tão simples. A gente acaba complicando demais. Às vezes, sabe, uma coisa que é simples. Não, Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Deus, ele trabalha. Mas, às vezes, eu vejo uma frase como essa como uma desculpa. Certo? Eu vejo uma frase como Deus está trabalhando, e ele trabalha mesmo, mas às vezes não é aquilo que a pessoa está falando, mas o que está por trás disso. Porque às vezes a pessoa fala, não, Deus está trabalhando, mas o que está por trás? Não, Deus está trabalhando, mas não quero mexer nisso. Deus está trabalhando em doses muito homeopáticas, não porque ele não é poderoso, mas porque eu não quero mexer. Porque mexe com o ego. Mexe com. É desculpa, sabe? Para Deus não mexer. Só que aí é que está o grande problema. Porque se Deus não mexe, eu fico prolongando a cura. Uma cura que é para acontecer agora, eu fico prolongando a cura para daqui a 10 anos. Para daqui a 2 anos. Até para daqui a 1 ano, 2 anos. Uma cura que é para acontecer agora. Se a cura acontece agora, eu deixo de ser doente. Sim ou não? Se a cura acontece agora, eu deixo de ser doente em uma determinada área da minha vida e o Senhor me empurra para caminhar. E glória a Deus. Fico prolongando a transformação e enquanto eu não sou transformado, eu não posso ir para o próximo nível na minha vida. Eu não posso caminhar adiante. Eu não posso, o Senhor não pode colocar eu para viver coisas maiores. Então, poderão reviver estes ossos? Por que Deus faz a pergunta? Porque Deus queria que ele profetizasse. É simples. Tem determinadas coisas que é um processo, mas tem coisas na nossa vida que são simples. Certo? A segunda coisa que acontece é, Deus pergunta primeiro para Ezequiel, e qual foi a pergunta? Poderão reviver estes ossos? Deus queria que Ezequiel respondesse essa resposta pronta. Ai, o Senhor é poderoso, né? Tenho certeza, vou abrir a boca aqui. Não. A parte do Senhor é que sabe. Foi o que ele responde, né? O Senhor é quem? Poderão reviver esses ossos, filho do homem? O Senhor é quem sabe. Tu sabes. Sabe o que é isso? Sabe o que é dizer
o Senhor é quem sabe, é entender que nem sempre eu e você teremos resposta. Nem sempre. E às vezes é bom mesmo que você não tenha resposta. Eu não sei como Deus irá fazer. Né? Mas eu sei, vai ser perfeito. Então eu não sei como Deus vai fazer. Não sei, não tem resposta não. Às vezes as pessoas vêm pra gente perguntar as coisas, como pastor, e a gente não tem as coisas de bate pronto, não. Não tem. Nem sempre você vai ter a resposta de tudo. E nem queira dar uma de super crente em querer ter resposta de tudo. Não, por que você está passando por essa situação? Não, sabe como é que é? É porque Deus tem uma... É porque o Senhor está trabalhando. É porque o Senhor... Isso... Por que você... Não, você não precisa dar resposta para ninguém. Você não precisa dar resposta se você não tem. Aliás, você nem deve abrir a boca quando você não estiver certo da resposta. Você não deve abrir a boca quando você não tem nada a dizer. Porque a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, às vezes, você ficar abrindo a boca demais, sabe o que vai acontecer? Você pode comprometer aquilo que você está prestes a receber. Vou dizer de novo, não fique abrindo a sua boca desenfreadamente, senão você pode comprometer aquilo que você está prestes a receber. Se não tem nada de bom para falar, fique em silêncio. Mas não é voto de silêncio, não é ficar sem falar, fazendo birra, não. Não. Fique em silêncio orando. Se acalme depois. É isso. E terceiro, o que resta depois? O que ele diz? Para Ezequiel, a gente só deve falar e dizer alguma coisa da parte do Senhor quando ele mesmo falar. E o que ele diz? Porque Deus mandou Ezequiel profetizar. Ele manda. A voz do Senhor poderia falar naquele vale? Sim ou não? Que a Bíblia fala que é uma voz como voz de muitas águas. Deus poderia falar naquele vale, aquele vale tomaria o osso, ia ter que se virar para criar vida ali. Porque quando Deus fala, tudo tem que voltar, tudo tem que seguir a ordem que Ele está dando. Deus poderia falar como fez na criação e criar do nada. Poderia. Mas Ele disse, profetiza, ó Filho do Homem. Ok? Num estalo, num sopro, ele poderia falar, mas ele usou a boca de Ezequiel. Ele usou a boca de Ezequiel. Ele usou a boca de Ezequiel. Sabe por que ele usou a boca de Ezequiel? Sabe por que ele mesmo não falou? Sabe por que ele usou a boca de Ezequiel? Porque ele quer nos fazer participantes daquilo que ele quer fazer. Sabe por que ele usou a boca de Ezequiel? Sabe por que ele quer usar a tua boca, a minha boca, usar a gente? Porque primeiro a vida e a ressurreição passa por mim e por você e ela vai adiante.
A mesma vida, a transformação, a cura, o poder de Deus que vai para as pessoas. Primeiro ele passa por mim e por você, e depois ele vai adiante para destruir as obras do diabo, para levantar e trazer a cura, para levantar aquele que está caído, para trazer o poder de Deus e manifestar em meio ao caos. Ele primeiro passa por você. Primeiro vai passar por você. Primeiro tem que passar por você. Por isso que ele disse: profetiza ao Filho do Homem. Porque a vida e a ressurreição passou primeiro por Ezequiel, saiu pela boca dele, e aquele vale foi cheio da presença, e ali veio dos quatro cantos, o Espírito trouxe vida para aquele exército. Ali era a representação do próprio povo de Israel, que o Senhor estava falando que traria de volta. Mas também é a representação da igreja, porque há uma duplicidade profética ali naquele vale. Representa a igreja que somos nós, que num tempo como esse está apagada, e as visões são raras. Mas como eu disse no início, o Senhor quer nos levar a viver uma atmosfera de vida espiritual da qual nós nunca experimentamos. Então, você precisa abrir a tua boca. E não é Deus que vai fazer sozinho, Ele vai fazer junto com eu e comigo e com você. Junto conosco. E a vida e a ressurreição vai passar primeiro por mim e por você, para ir adiante. Porque Deus usa. Ele transforma os outros. Ele leva vida e poder de cura e de transformação, mas primeiro passa por nós. E enquanto você está falando, abrindo a boca e orando pelas pessoas, você está nem se dando conta do que está acontecendo com você, porque você está abrindo a boca, você está muitas vezes orando por pessoas, no teu secreto, intercedendo pelas pessoas, e orando e buscando, e clamando pela vida das pessoas, e você não está se dando conta de que o poder da vida, da ressurreição, a cura, a transformação, o poder que você está intercedendo pela vida das pessoas, está mexendo no seu interior também. Então, esse é um tempo da igreja ser reavivada. Esse é o último avivamento, provavelmente. Porque Deus fará obras de sinais, prodígios e maravilhas, como nunca antes. Porque, como eu disse, o poder de Deus, não existe cenário melhor para o poder de Deus se manifestar do que num ambiente de caos. Num ambiente onde todo mundo estava adorando a Baal. Elias prepara um altar, prepara a oferta, derrama água e o fogo, o poder cai dos céus. O fogo caiu dos céus. E os profetas de Baal, e todo mundo fez lá, e o povo todo o adorou e disse: só um Senhor é Deus. Sabe para que vai acontecer tudo o que precisa acontecer? E é por isso que você precisa se dispor. Você precisa se dispor nas coisas simples, para que Deus comece no passo a passo, começar a fazer coisas extraordinárias. Dia após dia, você precisa se dispor primeiro hoje em coisas simples. Hoje. Fala assim: eu preciso me dispor hoje em coisas simples, para que amanhã Deus faça sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu sinto a autoridade do Senhor aqui.
Aleluia. Aleluia. Poder de vida e ressurreição. Você precisa se dispor em coisas simples. Agora, quando nós endurecemos o nosso coração, não adianta. Se Ezequiel ficasse diante daquele vale e falasse assim, poxa vida, tanto lugar legal, tanto lugar para o Senhor me trazer, o Senhor me traz logo para cá, logo para esse vale. O que eu tenho que fazer nesse vale de morte aqui? No vale de morte você tem apenas duas decisões. Duas. Ou você se torna morte junto com o vale, ou você abre a tua boca e profetiza para que a vida que vem do alto passe por você e entre naquele vale e seja transformado em nome de Jesus. Amém? Você quer se tornar? Você tem duas opções. Quer se tornar morte? Você tem essa opção também. Eu não quero me tornar morte junto com o vale, não. Porque alguns olham e falam assim, poxa, a vida é tanto lugar legal, se me trouxe logo para cá, esse vale ruim de morte. Tá até fedendo, olha, pelo amor de Deus. Pois é. O que você acha que tem que fazer? Estou falando exatamente porque às vezes a gente age assim. Aí reclamam que eu vale. Aí o Senhor fala, poderão reviver esses ossos, filho do homem? Ixi, o que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu, o problema é do Senhor. O que eu tenho a ver com isso? E já muda completamente o cenário. E aí, ao invés da vida que vem do Senhor passar em você e encher o vale de vida, a morte que está no vale acaba entrando dentro de você. A decisão é sua. Nós temos a opção, novamente, tem situações na nossa vida que a mão do Senhor vai nos pegar e nos colocar em vales. Mas não é desgraça, não é para que você abra a tua boca, porque aquele cenário vai mudar. Ele pode mudar instantaneamente num piscar de olhos, como aconteceu ali. Não mudou no dia seguinte, guarde bem isso. Não mudou no dia seguinte. À medida em que ele abriu a boca e profetizou, o vale começou a ser transformado de lugar de morte para lugar de vida. Feche os teus olhos e comece a orar agora. Em nome de Jesus. Se você se sentir na liberdade, saia do seu lugar. Em nome de Jesus. Eu faço a pergunta, poderão reviver estes ossos no seu interior? Poderão reviver estes ossos na sua área, dentro da sua família? Poderão reviver estes ossos dentro do seu interior? Tem pessoas aqui que o interior está cheio de morte. E a maneira como você se relaciona com as pessoas é morte. Porque você não consegue despejar a vida. Existem coisas enraizadas no seu interior e que você precisa abrir a boca para que aquilo que está dentro de você, as situações e tudo aquilo que te norteia, a vida que vem do alto passe dentro do teu interior e você abra a tua boca para profetizar. Liste agora as situações na tua casa e na sua família e comece a profetizar a vida, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a profetizar. Naquele vale estava, primeiro, num vale de morte,
Primeiro, o que existe? Inércia. Não tem movimento nenhum. Segundo, se tem morte, está inativo, não tem movimento. Não tem movimento nenhum. E terceiro, não tem perspectiva. Então, quando a medida há um silêncio, quando começa a ter vida e aqueles ossos começam a ser agitados, o texto diz que havia um barulho de ossos que se juntavam com ossos e o Espírito veio sobre eles. Aleluia! Começa a listar aí as situações da sua vida e começa a profetizar. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós queremos profetizar, porque o Senhor não nos chamou para murmurar, para reclamar, nem para maldizer. O Senhor nos chamou para profetizar vida, ainda que nós não enxerguemos. Nós profetizamos vida e vida em abundância. Aleluia! Eu profetizo vida e ressurreição dentro do meu casamento. Eu profetizo vida e ressurreição dentro da minha vida financeira. Eu profetizo vida e vida em abundância na minha vida espiritual. Eu profetizo vida e vida em abundância, ressurreição no meu chamado. Eu profetizo vida e vida em abundância, ressurreição na minha família. Eu profetizo vida e vida e ressurreição nas minhas esperanças, no meu chamado, na tua igreja, vida e ressurreição. Aleluia, barulho de ossos se juntando com ossos, vem dos quatro cantos, espírito de vida e ressurreição, ativa aqueles que estão apagados, aqueles que estão dormindo. Aleluia, em nome de Jesus, vem dos quatro cantos e começa a dar perspectiva de vida para os irmãos que estão aqui. Começa a ativar a vida espiritual daqueles que estão dormindo. Aleluia, comece, Senhor, a despertar vida e ressurreição em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, desperta, nem a tua oração vai ser mais igual. O Senhor começa a te ativar em nome de Jesus. Eu profetizo barulho, de vida. Aquele barulho não era barulho de ossos somente, era o barulho da vida que estava entrando naqueles ossos. Poderão reviver. Aleluia, aleluia. Poderão reviver estes ossos, filho do homem. Eu profetizo vida e ressurreição. Eu profetizo vida e ressurreição na vida da Andressa. Eu profetizo vida e ressurreição na vida da Valdirene. Eu profetizo vida e ressurreição na vida do José. Em nome de Jesus, eu profetizo vida e ressurreição na vida da Simone. Eu profetizo vida e ressurreição na tua igreja. Aleluia, os nossos cultos de oração não serão mais os mesmos. Eu profetizo em nome de Jesus. Os nossos tempos de adoração não serão mais os mesmos. Gadamatsode korarabadara. Ijo kedonarababas. Aleluia. Vem dos quatro cantos. E aleluia, profetizo visões, sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio.
Eu profetizo visões, ativação de dons. Aleluia! Eu profetizo vida de santificação como nunca antes. Oh, aleluia! O Senhor despertando pessoas para a santificação e para a consagração. Aleluia! Eu profetizo o Senhor despertando pessoas por uma vida de oração, tempos e tempos na presença do Senhor. Eu profetizo pessoas, o Senhor despertando para mergulhar na sua palavra. Eu profetizo o Senhor despertando pessoas para um nível de jejum, de consagração, de separação para o Senhor. Aleluia! Ativa, Senhor, os dons espirituais. Ativa nesta noite, ativa nesta noite, ativa nesta noite. Desperta, Senhor. Tirar as botas do interior, esses ossos desse interior, oh meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Eu profetizo sopro de vida. Aleluia! Em nome de Jesus, receba vida e ressurreição na tua vida. A glória de Deus está aqui. Recebe na tua vida. Levanta as suas mãos. Recebe na tua vida. Recebe na tua vida. O Espírito Santo está passando. Eu vejo uma... Nem sei se dá para ver vento, mas eu vejo como se fosse um... Sabe? Um vento passando de forma... Parece ser de forma desordenada, mas não é desordenada. Ele está passando para mexer com o interior, para mexer com as pessoas. Em nome de Jesus, o vento está passando aí. O vento está passando aí. Ele está passando, ele está passando, ele está tocando. Ele está te impulsionando, ele está te empurrando mesmo. Tem situações da sua vida que ele vai te empurrar para você deixar de ter medo. Ele vai te empurrar. Aleluia. O vento passa, passa, passa. E envolve, nos envolve, nos envolve. Aleluia. Receba no teu interior, no teu espírito. Em nome de Jesus. Aquilo que você está planejando para a tua vida, você está planejando uma coisa, o Senhor vai dar ordem em outra. O Senhor vai mudar as tuas rotas naquilo que você pensava que era bom. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, receba aí na tua casa vida e ressurreição. Receba vida e ressurreição. Se disponha. Se disponha. Pare de ficar lamuriando, lamentando e reclamando e vá profetizar. Abra a tua boca e profetize ao Filho do Homem. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.